Olá, tudo bem? E aí, galera do sexto ano? Bom, vocês já estão ambientados aí comigo, né? Espero que sim, já me conhecem. Para quem ainda não me conhece, vou me apresentar mais uma vez. Já estamos na aula 2, né? Então já dei a primeira aula que iniciou o segundo bimestre. Fizemos a revisão do conteúdo, correção das atividades e agora estamos na nossa aula 2 ou segunda aula, como você quiser chamar. Bom, para quem não me conhece, professor Wagner, disciplina de História, aula do sexto ano, unidade 5 da apostila ainda, vamos terminar ela hoje, mas ainda assim estamos na unidade 5 da disciplina de História, ok? Vamos lá, sexto ano. Bom, gente, a nossa unidade 5 da apostila trata sobre Grécia, cultura e sociedade. Ainda vou continuar nesse assunto porque a unidade 5 ela é toda sobre Grécia Antiga, a formação, a origem dos povos, a cultura e a sociedade na Grécia Antiga. Então isso ainda faz parte da unidade 5. Eu vou tentar terminar a unidade 5 nessa aula para a gente nas próximas aulas começar as novas unidades do segundo bimestre, ok? Então dentro dessa continuação da unidade 5, eu elenquei alguns outros tópicos que a gente precisa falar porque é muito importante, como vocês viram lá na aula passada, por que a gente estuda o mundo grego, o universo da Grécia Antiga, a importância do legado que eles deixaram, que vem até os dias de hoje, ok? Então, dentro desse contexto, a gente vai continuar na nossa aula, dentro desses tópicos aqui, ó. Filosofia, ciência e arte na Grécia Antiga, a arquitetura e a matemática, que também foram desenvolvidas na Grécia Antiga. Então, olha a importância, o legado da Grécia Antiga. Arquitetura e matemática, medicina e história também foram fundados ou começaram a se desenvolver na Grécia Antiga. E um aspecto importante, que é pouco falado, sobre as mulheres, o papel das mulheres na Grécia Antiga, ok? Então, vamos lá, ponto a ponto, para a gente ir bem tranquilo, com calma, já pega a sua apostila aí na unidade 5, assiste a aula com a ferramenta apostila positiva do lado, ok? Então vamos lá, eu sempre trago mapas para as minhas aulas, para você se situar em que lugar do planeta Terra a gente está falando. Então tá aqui, ó, a Grécia, Península Grega, o arquipélago grego. Península é a faixa de terra que avança sobre o oceano e o arquipélago é o conjunto de ilhas. Então a Grécia também tem, como você viu na aula anterior, essa geografia bem fragmentada, podemos dizer assim, ok? Então tá aqui, ó, Grécia é desse lugar que a gente está falando, só que no período da antiguidade. Em volta aqui tá a Europa, ok? Então tá lá, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês na aula de hoje é sobre filosofia, ciência e artes, aspectos culturais da Grécia Antiga, mas que são tão importantes, tão impactantes, que traz um legado até os dias de hoje, ok? Então tá lá, sobre a filosofia, eu vou ler aqui com vocês pausadamente para a gente poder ir interpretando o texto. Filosofia antiga corresponde ao período do surgimento da filosofia. Então é lá na Grécia Antiga que surgem os primeiros filósofos, ok? A gente vai ver mais para frente nos próximos slides quem são eles. Século 7 antes de Cristo, então 700 anos antes de Cristo é o período que a gente está falando. Surge da necessidade de explicar o mundo e os filósofos buscavam encontrar respostas racionais para a origem das coisas. Então, é o primeiro movimento da ciência, é o homem tentando interpretar o que acontece, o ser humano tentando interpretar o que acontece no mundo à sua volta. Por isso, o surgimento da filosofia. O termo filosofia é de origem grega e significa amor ao saber. Então é a paixão que se desenvolveu para saber, descobrir as coisas do universo. Dentro dessa pegada, na questão do surgimento da filosofia, também surge a ciência, que basicamente era baseada em estudo do universo, dos astros. Os gregos antigos gostavam muito de observar os astros, então foi baseado nessa observação que eles desenvolveram aspectos científicos também. Então tá lá, nesse período que se desenvolveu o sistema de provas científicas, ou seja, para colocar as coisas à prova.
baseando a prática e estabelecendo, por isso, o início da ciência no mundo ocidental. Isso significa que o pensamento racional, as explicações sobre a vida, passaram a ser pautadas também pela razão e não só pela mitologia, pelo politeísmo dos gregos, como você viu na aula passada. E no aspecto artístico também muito impressionante o legado artístico que a Grécia Antiga deixou. Tá lá, os artistas gregos buscavam representar através das artes cenas do cotidiano grego, acontecimentos históricos e principalmente temas religiosos e mitológicos. Ok? Então vamos para o próximo slide. Está aqui o que eu falei para você, ó, a representação dos 3 maiores filósofos gregos. Então esses bustos aqui ainda estão no museu lá na Grécia e foram forjados na Grécia Antiga. Então tá lá Platão, Aristóteles e Sócrates, os 3 principais. É claro que tem muito mais, mas os principais filósofos da Grécia Antiga são esses. Aqui o que eu falei para vocês, uma representação da astronomia, que é a primeira ciência desenvolvida lá na Grécia Antiga e é baseada, como vocês podem ver na imagem, na observação dos astros. Isso a gente vai ver mais para frente nos próximos slides. E como eu já tinha trago nos slides das aulas anteriores, algumas representações da arte na Grécia Antiga. Então, cerâmica, pintura, a arquitetura, como a gente vai ver mais para frente, também são representações da arte na Grécia, ok? Então vamos lá. Agora sim, um outro ponto. A gente já viu filosofia, ciência e arte. Agora a gente vai ver aspectos da cultura grega que também chegaram até os dias atuais. Afinal, arquitetura e matemática são disciplinas científicas estudadas até os dias de hoje, que vem lá da Grécia Antiga. A arquitetura grega é um dos maiores legados culturais deixados pelos povos gregos da Grécia Antiga. Então, a arquitetura, o jeito que eles construíam, faziam as suas edificações, é um dos maiores legados. O que é legado? É o que eles deixaram para civilizações posteriores, que no caso é a gente. Então muita gente ainda utiliza parâmetros da arquitetura grega nas construções atualmente. Uma das manifestações arquitetônicas que expressam a perfeição métrica eram os templos gregos. Então tá aqui, ó, um exemplo de templo grego, perfeição métrica, as colunas bem separadas e simetricamente divididas, eram o legado da arquitetura grega que chega até os dias de hoje. A maioria das construções levadas a cabo pelos arquitetos gregos foi feita em mármore ou em calcário. Então está aí um pouco dos materiais que eles usavam nas construções arquitetônicas, mármore e um tipo de rocha chamada calcário, ok? Para que as construções gregas ficassem perfeitas, os cálculos deveriam ser precisos, levando em conta a harmonia e proporções do espaço. Então, as técnicas de construção gregas, elas levavam várias coisas em consideração, e inclusive a harmonia e proporção do espaço. O uso de pilares e vigas nas construções atuais foram inspirados nas colunas das construções da Grécia Antiga. O que está dizendo esse parágrafo? É o que eu acabei de falar, que parâmetros de arquitetura grega são usadas até hoje. Quer ver um exemplo? Tá lá. Olha um exemplo de um templo grego construído no século 7 a.C. Então tá aqui uma referência e aqui uma arquitetura atual. Bem parecido, não? Olha as colunas, a forma encaixotada de construção. Então tá aqui um exemplo claro e prático de como a arquitetura grega é tão importante a gente estudar, porque ela chega, essa herança dos gregos chega até os dias de hoje, ok? Vamos falar do último aspecto, aliás, do penúltimo aspecto, que é a matemática na Grécia Antiga, que foi desenvolvida, né, a partir do século 7 a.C. e também alguns cálculos básicos de matemática chegaram até os dias de hoje. Então tá lá, nomes como Tales de Mileto, Pitágoras são as grandes representações da matemática na Grécia Antiga. Não existem registros deixados pelos gregos antigos, mas seu conhecimento foi transmitido oralmente de forma
falada e registrada séculos depois. Por isso chegou até os dias de hoje. O principal pensador matemático, em que inclusive vocês ainda, não no sexto ano, mas ainda vão estudar, é um rapaz, né, vamos chamar assim, chamado Pitágoras, tá? Ele é o principal representante, o que deixou os principais cálculos matemáticos trazendo até os dias de hoje, ok? Então tá aqui uma representação do nosso amigo Pitágoras, né, um busto dele, e alguns cálculos matemáticos que são usados hoje em dia, mas que foram desenvolvidos lá na Grécia Antiga, baseado, olha aqui essa figura que interessante, ó, na observação astronômica. Quase toda a ciência na Grécia Antiga é baseada em observação astronômica, ou seja, observação do céu, das estrelas, calculando esferas, representações geométricas, enfim. É assim que começou a difusão dos conceitos matemáticos, ok? Então, uma coisa que também começou a ser difundida na Grécia Antiga é a medicina, com essa figura aqui, ó, chamada Hipócrates, há 460 anos antes de Cristo. Então, se você quiser algum dia ser médico, você aí do sexto ano, tá lá, ó. A medicina, os estudos médicos começaram a se desenvolver há 460 anos antes de Cristo lá na Grécia Antiga. Então, para que você perceba a importância do estudo da Grécia Antiga. A minha disciplina, eu quis puxar uma sardinha aqui para o meu lado também, né? A história, a disciplina, o estudo da história também foi desenvolvido lá na Grécia Antiga, ok? Pelo pensador, o historiador, o primeiro historiador da história, chamado Heródoto. O termo história vem da palavra grega histor, que quer dizer investigação, dando origem, assim, à disciplina de história, ok? Então tá lá um livro de Heródoto, o mais famoso dele. Então ele escreveu esses textos lá em 460 anos antes de Cristo, e são livros, claro que esse não é um livro da época, mas foi reeditado várias e várias vezes, e está aqui um exemplo do Heródoto e aqui do Hipócrates desenvolvendo a medicina na Grécia Antiga, ok? Para finalizar, vamos trazer esse ponto importante aqui, ó, que é a questão das mulheres gregas, principalmente porque não é muito falado, mas eu queria trazer essa curiosidade aqui para vocês. Ó. Então depois, se vocês quiserem ler os slides, fiquem tranquilos, mas eu quero trazer só essa curiosidade aqui. Ó. Diferente do que ocorria nas demais cidades gregas, a educação das mulheres espartanas reprimia habilidades como dança e música, valorizando atividades como ginástica e esportes em geral. Então as mulheres não tinham esse papel de dona de casa, de cuidar dos afazeres domésticos. Pelo contrário, na Grécia Antiga, elas praticavam ginástica, competiam, faziam trabalhos políticos, enfim, o papel da mulher na Grécia Antiga é fundamental. Ok? Então é isso. Para a próxima aula a gente já entra na unidade 6, está aqui ó, um print da apostila de vocês, da unidade 6. Então caso você tenha interesse, já dá uma olhada, dá uma lida em geral, a gente vai falar de um lugar chamado Macedônia, que também é dos tempos antigos, ok? Eu trouxe aqui também para vocês da apostila, ó, a página 14 e a página 15 com várias atividades aí, ó, que você tem que fazer para aí a gente já fechar a unidade 5, ok? Então é isso, sexto ano. Continue cuidando de você, continue cuidando da sua família e logo logo a gente vai estar junto aí para se conhecer presencialmente, ok? Então até a próxima.